Aos Goles, de Luísa Picarreta. Trechos do volume 1 do Livro do Céu, da serva católica Luísa Picarreta, a mulher que ofereceu a própria dor para salvar a humanidade. Em um relato que mistura devoção, sacrifício e uma fé inabalável, a história de Luísa emerge como um testemunho impressionante de entrega e amor ao divino. Por mais de 12 anos, ela carregou sobre si um fardo invisível, oferecendo-se como ponte entre a justiça de Deus e as iniquidades da humanidade. Sua jornada, marcada por sofrimentos contínuos e uma obediência inquebrantável, revela uma mulher disposta a sacrificar-se para evitar que o mundo fosse atingido pelos flagelos divinos. É unida ao sacrifício de Jesus Cristo que Luísa, como alma vítima, pode ser chamada de colaboradora e corredentora junto a Cristo para salvar a humanidade dos flagelos. Tudo é pelos méritos de Jesus. É Jesus quem é o verdadeiro Redentor, porém ele convida as almas para serem corredentores com ele. Como São Paulo disse que nós podemos oferecer as nossas dores e participarmos do sacrifício de Jesus Cristo. Tudo começou com uma experiência mística que mudaria para sempre a vida de Luísa. Em um momento de profunda conexão espiritual, ela sentiu o coração partir-se diante da dor de Cristo, que lhe revelou a gravidade das ofensas cometidas pela humanidade. Em suas próprias palavras, Luísa descreveu a cena como uma avalanche de sofrimentos. Ela disse: "Eu me sentia partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas as ofensas que se faziam que para fugir queria esconder-se em mim para encontrar refúgio." Movida por uma compaixão incomum a Jesus, que sofria as dores das ofensas dos homens, Luísa ofereceu-se então para suportar os castigos nela, que deveriam cair sobre os homens. Se eu estivesse podido, teria sido suportável sofrer todos aqueles castigos ao invés de ver os outros sofrerem, confessou ela. Em um diálogo íntimo com Jesus, o seu esposo santo, Luísa suplicou que a justiça divina fosse aplacada pelo sangue de Cristo, sugerindo que suas próprias dores poderiam servir como expiação. A resposta divina foi direta e desafiadora. Se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias por um curto período de tempo, eu libertarei os homens dos castigos. Cristo explicou que Luísa seria então colocada entre a justiça divina e os pecados da humanidade, servindo como um escudo que absorveria os golpes destinados às outras pessoas. A proposta, no entanto, não foi recebida sem hesitação. Luísa confessa que sua natureza humana tremeu diante da perspectiva de um sofrimento contínuo. Ela disse: "Minha natureza fazia sua parte, se assustando e tremendo", relatou ela. Apesar do medo, sua fé falou mais alto. Após consultar seu confessor, que inicialmente relutou, mas acabou por conceder-lhe a obediência necessária, Luísa então aceitou o chamado de ser a alma vítima. O que começou como um sacrifício de 40 dias transformou-se então em uma jornada de até 12 anos. Agora, nesse relato. Durante esse período, Luísa enfrentou uma batalha interior constante. Sua alma alegrava-se por poder agradar a Deus e salvar as criaturas, mas sua natureza humana sofria profundamente. Ela disse: "A minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito afligida." Além da dor física e emocional, Luísa enfrentou a privação de uma das suas maiores consolações, a comunhão sacramental. "Às vezes sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido", descreveu. Ainda assim, ela perseverou, sustentada pela certeza de que seu sofrimento tinha um propósito maior. Ao longo dos anos, Luísa aprendeu a ver a cruz não como um fardo, mas como uma preciosidade. Ela disse: "Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos." Refletiu. Sua jornada culminou em uma transformação espiritual profunda, descrita por ela como um místico matrimônio com Cristo.
no qual suas dores se uniram ainda mais ao divino. A história de Luísa Picarreta não é apenas um relato de sacrifício, mas também um testemunho de fé inabalável e amor altruísta. Em um mundo marcado por iniquidades, ela escolheu ser a ponte entre o céu e a terra, oferecendo-se como um canal de misericórdia. Seu legado é um lembrete poderoso do poder transformador da entrega e da compaixão, mesmo diante das provações mais duras. Hoje, Luísa continua a inspirar aqueles que conhecem sua história, provando que, às vezes, o maior ato de amor é carregar a dor do outro, mesmo quando o preço a ser pago é incalculável.